estou eu novamente, Pastor Ricardo, para seguirmos com nossas reflexões com Deus. E hoje vamos falar um pouco a respeito da nossa reconexão com Deus, da nossa reconciliação com Deus. Eu gostaria de ver com vocês, de ler com vocês o texto contido lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 11 e 12, está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Primeiramente, meu desejo é que as bênçãos de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Você que está me assistindo, que você tenha uma vida abençoada, guardada por Deus, que você tenha o seu caminho guiado por Deus, que você possa sentir a cada instantezinho da sua vida a presença de Deus te envolvendo, o poder de Deus te abraçando, o amor de Deus te conduzindo. E o texto bíblico, ele diz aqui para nós que Jesus veio para aquilo que era dele. Jesus veio para aquelas pessoas a quem ele havia criado, porém elas não o receberam, não o aceitaram. E continua dizendo o seguinte: mas a todos aqueles que o receberam, creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós começamos a nossa jornada falando sobre o livro dos princípios, sobre o livro do início, sobre o livro de Gênesis. E em Jesus foram criadas todas as coisas. Em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, esse universo, essa grandiosidade que é o universo, essa maravilha que é o universo, algo que nós, na nossa limitação humana, nós não conseguimos muitas vezes mensurar, entender a complexidade, entender a grandeza do universo, o funcionamento do universo. Tudo isso foi criado através do Senhor Jesus Cristo, tudo isso foi criado pelo Senhor Jesus Cristo, que veio, que encarnou-se como homem, a divindade, revestiu-se da nossa humanidade, despiu-se da glória dele enquanto Deus, enquanto a divindade, e revestiu-se da nossa humanidade, da nossa fragilidade, da nossa pequenez, para nos reconciliar com Deus, para nos religar com Deus. E eu quero aqui deixar uma reflexão, deixar um alerta, deixar uma advertência. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, mas eu sou filho de Deus, fulano é filho de Deus, tal pessoa é filho de Deus. Não. De acordo com o texto bíblico, com a palavra de Deus, nem todos são filhos de Deus. Todos são, sim, criaturas de Deus, mas somente têm o direito de serem filhos de Deus. Somente são filhos de Deus aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei
que é algo forte, essa palavra, que é algo que tem é impactante, é algo impactante, mas só é filho de Deus aquele que está em Cristo. Você pode receber o Senhor Jesus ou não receber o Senhor Jesus. Você pode escolher, você pode optar. Porém, se você fizer a opção por não receber o Senhor Jesus Cristo, você também não recebe a filiação de Deus. Como homem, como mulher, eu creio que você continua sendo abençoado por Deus. Porque Deus abençoou a humanidade lá no princípio. Deus abençoou o homem. Deus abençoou a mulher lá no princípio da criação. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus os abençoou. Olha, frutificai, multiplicai, domine sobre as coisas. Deus colocou no ser humano uma porção da divindade, que é a semelhança, o ser semelhante a Deus, o poder para criar, para mudar a matéria, para transformar a matéria. E Deus não revogou isso quando Deus colocou o homem para fora da presença dele, quando Deus colocou o homem para fora do paraíso. Não, Deus não revogou, nós já falamos, Deus não amaldiçoou a humanidade, não amaldiçoou o homem, não amaldiçoou a mulher, quando o colocou para fora do paraíso. O grande problema da saída do homem e da mulher do paraíso foi o pecado. Nós vimos que o pecado tem um efeito terrível sobre a humanidade, um efeito nefasto, um efeito de malignidade realmente sobre a humanidade. E Jesus veio como o próprio Deus, encarnado, feito homem, para anular essa ação do pecado sobre a humanidade. E a palavra nos diz que aqueles que receberam Jesus, aqueles que creem no nome de Jesus, foi-lhes dado o direito de serem novamente, de serem filhos de Deus, de novamente voltarem àquela comunhão com Deus, aquela ligação estreita com Deus, aquela intimidade com Deus. Mas muitos, e eu até me entristeço, muitos não aceitarão, muitos não receberão o Senhor Jesus e seguirão na existência, seguirão na história, como homens, como mulheres normais, porém, sem serem filhos de Deus. E aí muitas pessoas falam assim, olha, mas pastor, o fulano, o ciclano, tal pessoa, ele fez, ele aprontou, ele roubou, ele matou, ele adulterou, ele praticou coisas terríveis. E essas coisas terríveis são consequências em nós do pecado. É a depravação, é a deformação do caráter que o pecado trouxe ao homem. E, de fato, muitos cometeram diversos pecados, inúmeros pecados. Todos nós, toda a humanidade é pecadora. Caiu, cedeu, foi vendida diante do pecado. E todos nós pecamos. Todos os seres humanos pecam, pecaram e pecarão. E foi exatamente para isso e por isso que Deus se manifestou em Jesus para tirar o pecado da humanidade. E você vem a Jesus mesmo com os seus pecados, mesmo com os seus erros. E é Ele, é Jesus,
quem irá tirar os nossos pecados, quem irá providenciar o perdão dos nossos pecados. Mas vamos deixar a continuidade deste tema para o nosso próximo encontro. Eu só quero, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na salvação, na obra de Cristo, pedir e clamar que Jesus abençoe o meu dia, abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que realmente o seu coração seja aberto para Jesus entrar e fazer morada. Que as bênçãos do nosso Deus, nosso Senhor, esteja sobre a sua vida e a sua casa.